internautas, nobres edis, imprensa, munícipes. Eu vou estar usando esses 10 minutos para poder falar um pouquinho do decreto 3.427, que foi publicado sábado. Esse decreto, ele diz o seguinte, que serão reduzidos a carga horária dos funcionários da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, com exceção das escolas, com exceção da segurança e com exceção da saúde. O que traz bastante estranhamento é que eu tive olhando o Tribunal de Contas e não existe lá, com exceção do apontamento em março, nenhum apontamento mais grave de Nova Odessa que justifique essa tomada de posição para a gente fazer com que mais de 600 funcionários passem a trabalhar 5 horas em Nova Odessa. A gente já percebeu, com a experiência de Americana, que essa medida não funcionou. O que trouxe foi uma chuva de ações. Como que as pessoas que são contratadas para trabalhar 8 horas, elas vão passar a trabalhar 5 horas mediante um decreto, onde você não encontra nenhuma justificativa. A receita está caindo? A receita está caindo. Se a gente somar de janeiro a junho de 2014, dá 75 milhões. 73 milhões. Se a gente somar de janeiro a junho de 2015, dá 75 milhões. Dá 2 a mais. Se você juntar julho, dá 2 a menos. Mas daí a gente tomar uma medida dessa natureza, você fechar o refeitório para não ter mais almoço, e as pessoas que trabalham 8 horas, elas irão almoçar onde? Ou elas não têm direito? Então essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Qual é a instrução que tem nesse decreto aqui, que diz onde os servidores que vão laborar 8 horas irão almoçar? Vai trazer economia? É óbvio que vai. Economia de luz, de água, de energia, de possível viagem. Mas e os munícipes que vão precisar ir na educação 1h30 da tarde e vão encontrar ela fechada? Nós temos 10 funcionários que trabalham lá. E qual é a justificativa? A mãe que está desesperada por uma vaga na creche, que chegou na escola, não conseguiu ser atendida, precisa ir conversar com a diretora, e a educação vai estar fechada à 1 da tarde. Porque todos esses 600 funcionários vão laborar das 7 ao meio-dia ou das 8 às 13 horas. E depois deverão ir para suas residências. Agora, a grande pergunta que eu faço, eu como presidente da Comissão de Finanças, é qual é o problema que Nova Odessa tem que justifique uma medida desse tamanho? Uma medida amarga a esse ponto. Nós acabamos de ouvir o vereador, quando eu disse do TAC, que nós estamos com 48 próximo disso. Eu, no Tribunal de Contas, eu não vi nenhum apontamento que recomendasse uma medida dessa natureza. Até porque a gente sabe que essa economia aqui é muito pequena. Se economizar água, luz, e esse funcionário aqui que sai 13 horas, se tiver que retornar, ele não pode entrar na justiça para ganhar hora extra, como aconteceu no Americano? Ele foi liberado 1 da tarde. Como ele volta para trabalhar 2 horas? Então eu vejo uma medida bastante precipitada. Eu acho que a gente tem outras formas de economia. E não ir direto a uma medida amarga dessa. E não estou falando amarga para mim, que sou diretor de uma creche e vereador. Estou falando amarga para as pessoas que precisam dos serviços públicos, que nos pagam para resolver os problemas. E eu não tenho dificuldade, eu vou estar lá
no meu espaço público servindo a minha comunidade, as minhas 8 horas tranquilo. Mas e os outros lugares? E a defesa civil se pegar fogo em algum lugar? Vai ligar para onde? Bombeiro não temos. O moço vai estar em casa. Não tem almoço, ele tem que almoçar em casa. Será que essas 600 marmitex e essa energia elétrica e essa água justifica medida dessa natureza? Aí é um grande ponto de interrogação para a gente pensar. Eu acho que nós, Câmara Municipal, temos bastante responsabilidade nesse processo. Então, quando eu venho para essa tribuna e faço os apontamentos, eu faço embasado naquilo que eu tenho de elementos. Eu não sento com o secretário de governo, eu não sento com o prefeito, eu não sento com nenhum secretário. A minha explanação é simplesmente baseada no que a gente experimentou de Americanos. Está lá com 1 bilhão o tamanho do buraco. E tomou essa medida. Então esse remédio aqui já foi usado. É um remédio amargo para a população. E um remédio que eu acho que deve ser tomado, mas não nesse momento. Segundo os dados que nós temos, é 2 milhões a diferença. Nós tivemos recentemente a contratação de uma secretária para o meio ambiente que ficou 2 anos vazio o cargo. Será que a crise da agora não sinalizava naquele momento? Nós acabamos de ver contratar um assessor de gabinete por quase R$4.000 nesses últimos 60 dias. Então, a gente utilizar a crise mundial, a crise instalada em Brasília e no Brasil todo, para justificar não ter desfile, não ter almoço, eu acho que é um pouco de exagero da nossa parte e aproveitar um pouco do bonde nacional. Eu acho que a Americana com um buraco de 1 bilhão talvez até faria sentido naquele contexto, naquele momento. Agora, uma cópia desse projeto, que a partir de amanhã começa a valer em Nova Odessa, eu acho extremamente perigoso. Eu acho que as nossas finanças, elas estão com problemas? Estão. Mas a gente tem mais de 60 empresas terceirizadas. Será que o nosso orçamento aguenta? Nós temos 20 prédios alugados. Será que o nosso orçamento aguenta? Nós demos 100% de aumento nas nossas contratações. Os nossos grupos gastam comissionados de 2012, comissionados de 2015, é 4 milhões a diferença. 4 milhões a diferença anual. Exatamente o que o Nova Odessa tem para investir. Nova Odessa não tem mais 4, 5 milhões para investir por ano. Tudo que vocês vêem de construção é 4 milhões. No mais, corredor metropolitano, governo estadual, rodoviária, governo estadual, Minha Casa Minha Vida, governo federal. É os convênios. É os convênios. Dinheiro não temos. O dinheiro, a gente fez uma corajosa reforma administrativa, imaginando que seríamos a China, crescendo a um PIB extraordinário. Aí a gente colocou N secretarias, sonhando com as empresas aportando em Nova Odessa. E o que aconteceu? Não aconteceu esse boom. Temos crise. Agora, a crise resolvida com corte de refeição, com corte de desfile. Nós já cortamos um lá atrás, no início de 2013, para que a gente pudesse, ao invés de fazer 2 desfiles,
um em maio e um em setembro, a gente fizesse um único em setembro. E agora a gente cortou também. Obrigado, vereador, deixar pela aqui. compreensão do tempo. Sim. Projeto, fazendo pequenos gestos